Aqui a gente. Ok. Gente, hoje por alguma razão, o microfone do meu computador não está funcionando, então eu estou gravando, usando o computador e o celular. Eu estou gravando pelo celular e o resto está sendo gravado pelo computador. Mas é só isso. Eu ainda vou resolver essa situação, mas provavelmente para esse próximo dia eu ainda vou estar com esse problema. Mas a gente dá um jeito aqui, né? Aí a nossa aula de hoje é sobre competência. Nós temos os princípios da competência, né? Que é o juízo natural, que determina que a competência dos órgãos jurisdicionais ela tem que ser estabelecida previamente em texto legal. A competência sobre a competência, que ela também é chamada de competens, que ela trata do fato de o juiz poder ter competência para, no mínimo, se declarar incompetente em algumas situações, porque em algumas circunstâncias não cabe ao juiz de determinado foro julgar um caso, em específico, pode ser por diversas razões. Nesse caso, a gente está falando de não ser o juiz adequado para a resolução dessa demanda. Aí a gente tem a perpetuação da competência, que é a perpetuatio jurisdictionis. Aí é um fenômeno que trata da fixação da competência, considerando os elementos de fato e de direito que existem para a propor a ação, para a gente tornar ele perpétuo, para a gente ter uma noção mais ou menos exata. Esses princípios aqui, eles conversam um com o outro. Por quê? Porque ele diz que Porque quando a gente torna a competência perpétua, a gente está meio que dividindo as competências. Eu coloco uma coisinha aqui, para esse tipo de causa vai para esse juízo, para esse outro tipo vai para esse outro juízo e para esse aqui vai para outro juízo. Então a gente consegue pegar por esse princípio da perpetuação da competência o juízo natural, porque aí a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe para qual juízo tem que ir, e aí a gente consegue estabelecer por meio da lei quais são os foros competentes. Como a gente determina a competência? A gente tem 3 critérios aqui: objetivo, funcional e territorial. Eu quero, inclusive, falar a respeito artigo, do artigo 63 do CPC, que ele fala que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Ou seja, só na questão de valor da causa e na questão de território que as partes podem fazer alguma modificação, elas podem fazer um negócio jurídico, elas podem eleger um foro que vai julgar a causa delas, tá bom? As outras não pode haver essa questão da modificação. Ah, mas eu fiz um contrato que dizia que a gente ia para esse foro por motivo tal. Então, se não for o caso de valor da causa ou territorial, então não vai valer. Simples assim. Aí a gente tem os 3 critérios, que são, de novo, objetivo. Aí tem como base os elementos da ação. Partes, o pedido, a causa de pedir. Aí tem questões em razão da pessoa, que seria, por exemplo, uma determinada pessoa tem para si uma função em específico que requer que ela seja julgada em um tribunal especial, sabe? Alguém geralmente é o pessoal do serviço público. Galera de um escalão um pouquinho mais alto, sabe? Aí tem a razão da matéria, a gente tem os tribunais que julgam a questão da vara da família, que vocês veem. Acho que provavelmente vocês já devem ter visto pelo menos alguns exemplos, ou talvez até audiências da vara da família. Em questão do valor da causa, a gente tem uma diferenciação com o que a gente conhece principalmente pela lei 9.099 de 1995, que é a lei dos juizados especiais cíveis, que diz que se considera competente para o juizado especial cível as causas de até 40 salários mínimos. Existem outras situações que estão elencadas nos incisos do artigo 3º dessa lei, mas por exemplo, de agora, a gente só vai se valer nesse inciso primeiro, que trata dos valores, tá bom? Aí, funcional. Leve em consideração a função de cada órgão jurisdicional para praticar os atos do processo ou grau de jurisdição. Esse daqui, do funcional, a gente vê ele bem mais quando a gente está vendo, quando vocês estão vendo
direito constitucional. Por quê? Constitucional 2, se eu não me engano, inclusive. Por quê? Porque lá tem dizendo assim, dos tribunais superiores, falando, o STF vai julgar os casos que tem esses casos aqui, o STJ vai julgar esses aqui, o TST vai julgar aqueles outros. Aí é um critério funcional. Aí a gente tem o critério territorial, que é o que a gente tem de mais forte no nosso, que é o que a gente vê mais no nosso CPC. Ele leva em consideração a divisão do território nacional. O que é que são as incompetências absoluta e relativa? Primeiro, gente, que a questão de competência, o que é que acontece? Existem os juízes competentes para julgamento de determinadas ações, e existem os que são incompetentes para o julgamento dessas mesmas ações. O que é que acontece aqui, nesse caso? Tem situações em que, se a parte não fala nada, por exemplo, o réu não fala nada, dizendo que esse é o tribunal, o juiz incompetente para essa demanda, não, ele vai ser considerado que ele simplesmente acatou essa situação. Vai ser algo como um consentimento tácito. Aquela questão do quem cala consente. É claro que a gente não pode usar a questão do quem cala consente em todas as situações, mas nesse caso é um deles, que fala da incompetência relativa. A gente tem aqui a absoluta, que ela pode ser alegada a qualquer tempo e a qualquer grau de jurisdição de ofício pelo magistrado, como a gente pode ver no que diz o artigo 64, o parágrafo 1º do artigo 64. Eu vou até ler para vocês. Bom, artigo 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. O inciso parágrafo 1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Tem situações em que o juiz ele pode não se atentar a esse fato. Então, a gente tem que... Então, sempre que vocês forem fazer uma petição inicial e vocês perceberem que tem alguma questão de foro, de alguma questão de incompetência, é a primeira coisa que vocês têm que colocar na petição inicial. Tem a questão a qualificação das partes, né, tudo certinho. Aí tem a questão de preliminarmente. Aí você já coloca isso como primeiro ponto. Mas aqui no caso é porque essa diferenciação, que na relativa, ela não pode ser alegada de ofício, exceto em caso de cláusula abusiva de eleição de foro. Nesse daqui, a diferenciação é que é uma causa de ordem pública, né? E a gente vai ter o fato de que é meio que necessário, meio que obrigatório que o juiz, né, se atente a esse fato. Aí ela pode, que não é ela da absoluta, ela não pode ser alterada pela vontade das partes ou por conexão ou continência. A relativa ela pode, a gente vai inclusive ver conexão e continência já já. E não pode ocorrer prorrogação de competência. E na relativa pode ocorrer prorrogação de competência. Aí a gente tem aqui, o que é a prorrogação? A prorrogação acontece em caso de competência relativa, nos quais não houver intervenção do réu. O que é a intervenção do réu? É o réu pegar a petição inicial dele e falar assim, preliminarmente, nas questões preliminares, falar assim, este foro não é competente para o julgamento dessa causa. Aí ele vai... E então a gente vai se declarar da incompetência relativa. Nesse caso aqui, em caso de incompetência relativa, de novo, voltando para a questão do quem cala consente, isso pode ser, a depender da situação, uma dificuldade bem grande. Então, embora em algum momento vocês possam fazer alguma alteração, alguma questão assim, eu sugiro que vocês levem isso de início, seja levado de início o quanto antes, porque é muita dor de cabeça. Aí a gente tem aqui as similaridades entre as incompetências. Sim. A gente tem aqui a incompetência relativa absoluta deve ser alegada preliminarmente na contestação. Eu estava repetindo isso aqui umas 2, 3 vezes aqui para vocês. Mas é aquela questão, precisa ser sempre levado ao conhecimento do juízo. Porque assim, gente, inclusive, quero fazer uma conexão aqui, Caso decisão seja proferida por juiz absoluta ou relativamente incompetente, seus efeitos serão conservados até que outro juiz venha a proferir uma nova decisão. Então, embora seja a obrigação do juiz ter
ciência dessas questões, e não só do juiz, mas também da parte, falar lá que o foro não é adequado, a gente precisa ter em vista essa questão. Por quê? Porque, embora no futuro você consiga atingir o resultado que você quer, se a decisão mantiver os efeitos, ainda assim é uma dor de cabeça, e o melhor é não ter uma dor de cabeça. Aí aqui, o órgão jurisdicional deve decidir imediatamente a alegação de incompetência. O quanto antes, né? O quanto antes, melhor. E aqui também, que é de extrema importância, que diz, quando o réu alega incompetência, é necessário prová-la em contestação. Até porque, né? Não basta a gente chegar numa situação, uma petição inicial, e falar, isso é assim, assim, assado. E o juiz chegar lá e falar, ok, com base em que exatamente? Com base em quais fundamentos, com base em quais provas você está alegando isso? Então, a gente não pode simplesmente, né, manter essa situação assim. Pode haver modificação de competência? Pode. Bom, segundo o artigo 54, a competência relativa pode modificar-se por conexão ou continência. Mas então aqui a gente entende para a gente saber o que é. A conexão, ela acontece quando duas ou mais ações têm um objeto ou causa de pedir que lhes é comum. Nesse caso aqui, eu vou logo adiantando sobre essa questão, porque causa de pedir trata dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Mas para cá a gente vai considerar só como fatos. A gente vai considerar que causa de pedir nessa situação aqui é sinônimo de fatos. Porque essa questão aqui, ela é fundada no CPC, o que está escrito no nosso CPC. Então, se vocês forem colocar em uma prova, coloquem causa de pedir e não somente os fatos, tá bom? Aí elas são meio que ligadinhas, meio que grudadinhas por essa questão do objeto ou do fato jurídico. Aí na continência, o que é que acontece? Essas duas ou mais ações têm partes e causa de pedir que é comum. De novo, considerando que causa de pedir nessa situação é fato jurídico. Mas o pedido de uma é mais amplo do que a outra, que a abrange. Ou seja, ele meio que come o pedido. Por exemplo, a gente tem numa ação eu peço uma ação declaratória para dizer que tal pessoa está me devendo um dinheiro aí. Aí eu entro com outra ação declaratória pedindo uma ação condenatória para que essa pessoa não só seja declarada que ela está me devendo, mas que ela me pague esse valor. Aí isso seria um caso de continência. E também a gente tem aqui o que é um conflito de competência. A gente pode ter três situações para esse caso aqui. Que dois ou mais juízes eles se declaram competentes para a resolução de uma demanda, que é um conflito positivo, quando ambos se declaram incompetentes para a resolução da demanda, que é um conflito negativo, e quando os dois ou mais juízes discordam a respeito de reunião ou separação de processos. O que acontece? A gente tem uma solução bem simples. O conflito vai ser distribuído para um relator e, de ofício ao requerimento das partes, ele vai determinar a quem cabe o julgamento. Ou seja, para o seu caso, se você desse azar, o seu caso vai ser julgado para que uma pessoa profira uma sentença sobre quem é que vai julgar o seu caso para proferir uma sentença. É um inception de sentenças. Enfim, mas é um conteúdo bem curtinho. Na próxima aula, inclusive, a gente vai fazer só questões a respeito. A gente não vai focar tanto nessas questões aqui, porque essas questões são mais teóricas. A gente vai focar mais na questão de aplicação da competência territorial, que a gente vai ver como base o nosso CPC, tá bom? Por enquanto, dessa matéria é isso. Agora, a gente vai para outro tema que é importantíssimo para a gente, que é o mapa da escrita. Não sei se vocês já leram o tema. Ai, peraí. Né, o mapa da escrita, segunda redação. Aí eu vou dar uma lidinha aqui para vocês.
Com o objetivo de aprimorar o atendimento jurisdicional, bem como equalizar as distribuições de processos entre magistradas e magistrados e preservar o dinheiro público, o Tribunal de Justiça do Ceará, o TJCE, incluiu mais 7 comarcas agregadas no calendário de 2023 do processo de reestruturação judiciária. As ações serão distribuídas seguindo as competências das varas ou juizados das agregadoras, conforme a situação. Já as petições intermediárias referentes aos processos já em tramitação continuarão sendo encaminhadas às comarcas agregadoras, até que haja redistribuição para as agregadoras. O projeto de reestruturação judiciária, ou de modernização, foi aprovado pelo TJCE em dezembro de 2019, com início em janeiro de 2020, na gestão do desembargador Washington Araújo. Tem duração de 5 anos para transformar as comarcas vinculadas em comarcas agregadas. Já as sedes são chamadas também de agregadoras. A diferença é que, no modelo anterior, os juízes da sede se deslocavam periodicamente às vinculadas, onde os processos tramitam. No sistema de agregação, as ações tramitam nas comarcas agregadoras, sempre ao alcance dos magistrados. A mudança foi motivada por estudo técnico do TJCE, que constatou desequilíbrio na distribuição de processos em relação à média de casos novos, o que gerava unidades subdemandadas, ou seja, com poucos processos novos, né? Enquanto outras eram superdemandadas. As modificações visam permitir que os processos tramitem com mais celeridade em comarcas com maior suporte, que essas são agregadoras, e a outra garantia é que nenhum fórum foi ou será fechado. Ao contrário, os prédios estão sendo modernizados. Aí a gente tem aqui o enunciado que pede modificações na competência territorial e suas possíveis consequências, e o posicionamento crítico acerca da modificação da competência, considerando elementos como distribuição racional dos processos, diminuição dos gastos, demora no julgamento dos processos e possíveis prejuízos ao jurisdicionado. Eu acabei me focando um pouco mais aqui nos possíveis prejuízos ao jurisdicionado. Então, vamos lá. A gente tem que saber quais são as nossas razões para que essas medidas estão sendo tomadas, que é tornar os processos mais céleres, certo? E aprimorar a prestação jurisdicional. Ok. A gente também quer preservar dinheiro público e não fechar nenhum fórum. A gente tem essa previsão aqui, que vem do próprio texto. A diferença é que, no modelo anterior, os juízes da sede se deslocavam periodicamente às vinculadas. Imaginemos que essa bolinha aqui seja o juiz, e essas aqui são as sedes. As sedes vinculadas. Aí, onde os processos tramitam. No sistema de agregação, as ações tramitam nas comarcas agregadoras, sempre ao alcance dos magistrados. Ou seja, elas vêm para o magistrado. Vai acontecer um movimento reverso. Aí a gente tem um projeto de expansão que, de primeira vista, assim, parece muito bom, que parece se sustentar sem a nossa intervenção no nosso texto. Só que, como é que vai acontecer isso tudo? Porque, assim, gente, nessa situação, a gente tem aqui vou começar assim. A gente tem aqui os processos online. A gente tem todo um sistema, todo um aparato específico para que sejam recebidos, processados e finalizados as nossas ações, as nossas demandas. E aí, beleza, né? Porque, bem, Fortaleza é uma capital, tem muita gente, demanda são muitos processos, demanda muita coisa, demanda muita organização, demanda muito pessoal. E assim, com a modernização, a gente fica bem mais fácil para resolver tudo. Fica bem mais fácil de resolver, processar, finalizar. É uma praticidade que a gente tem. Agora, tem cidades que elas não têm sedes assim de... Uma sede que algumas sedes não têm juízes. Essa questão aqui, que o juiz vai para a sede vinculada, ele meio que trabalha em duas sedes, por assim dizer. Vamos pensar dessa forma. E precisa de todo um deslocamento, precisa de toda uma atenção a essa questão da falta de integração, essa questão da locomoção para sedes vinculantes. A gente tem alguns questionamentos a serem feitos. Como é que toda essa situação vai funcionar?
Eles vão simplesmente criar um sistema de recebimento de petições, de contestações, documentos, provas, essas coisas. E é isso? Eles só vão mandar isso para o juiz? Por quê? Porque mesmo que a gente tenha essa questão dos documentos serem extremamente importantes, não é só de documento que acontece o processo. Precisa ter as audiências, sejam elas presenciais ou online. E, assim, nessas duas situações, a gente tem um contexto prejudicado. Por quê? Porque se elas forem presenciais, os processos vão ao juiz, não ao contrário. E como é que vai ser a situação? A gente poderia ter audiência online, é claro. Mas se a gente não tem um aparato tecnológico suficiente para isso, como é que vai se dar essa situação? Porque imaginem assim, numa cidade em que não tem sistema de internet, não tem rede de telefone, rede de sinal de telefone, na verdade. E todo mundo na cidade é por aí nessa situação, todo mundo mais ou menos nessas questões de não usar o celular, não usar o computador. Como é que a gente vai fazer? Eles vão investir nesse dinheiro? Como é que vai funcionar essa situação? Vai ser colocado um aparato para que as pessoas se desloquem para uma sede, por assim dizer, para um prédiozinho, vamos dizer, um prédiozinho público, deixa tipo 1, 2, 3 salas, mais ou menos, para ter audiência online? Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Aí a gente tem essa questão. Ou vai ser só essa questão do recebimento dos processos, e as partes vão ter que se deslocar por conta própria para uma sede, para uma outra sede, para a sede que tá funcionando de fato o lugar. Porque eu tenho que lembrar vocês, gente, assim, pra gente aqui em Fortaleza, suponhamos, a gente tem aqui para uma audiência presencial, que a gente não pode fazer uma audiência online. O que é que vai acontecer? A gente está numa cidade que a gente conhece, que a gente tem um lugar para ficar, que a gente tem familiaridade, que, embora a gente tenha que ter um possível inconveniente de ter que se locomover para o fórum, para o tribunal, o que for, a gente ainda está na nossa cidade, a gente ainda tem bastante segurança. Agora, imagina uma pessoa que tem que ir para uma outra cidade, não sabe muito bem do lugar, tá lá por conta própria, tem que largar a vida, assim, a vida, não é largar, né, mas deixar um pouco de lado para resolver uma situação, uma questão de direito. Essa pessoa, como é que ela fica? Ela vai ter que sair do convívio familiar dela, ela vai ter que pedir folga no trabalho, ela vai ter que sair, dar um tempinho dos estudos, pode ser que falte aula, por exemplo, vida estudantil. Aí como é que vai ser toda essa situação? Porque, assim, a depender assim, já tem muitos casos em que as pessoas não se dão ao trabalho de recorrer ao judiciário porque acham muito exaustivo, por uma série de razões. Aí, nessa situação, o que é que vai acontecer? Aí a gente está apresentando aqui uma quantidade ainda maior de barreiras. Porque, assim, a pessoa vai falar, eu já estou passando por essa situação, já estou gastando meu dinheiro, já estou gastando meu tempo para resolver essa situação. E agora eu ainda vou ter que me sacrificar ainda mais para ir para uma audiência numa outra cidade pode ser que eu nem conheça, que eu não tenha onde ficar. Como é que eu vou resolver? Porque eu tenho que lembrar aqui, gente, que embora essa questão dos processos irem para o juiz, não o contrário, a gente tem que lembrar que os protagonistas, no nosso CPC atual, os protagonistas são as partes, né, não o juiz. Ele tá lá, a figura dele é importante, sim, é necessária, mas ele não é o protagonista dessa situação. Ele tá lá na função de um terceiro interventor para encontrar uma solução e e manter a pacificação social. Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai ser feito? Então a gente tem que pensar bastante nesse viés. Aí isso daqui é só um norte que eu preparei para vocês. E é isso. Eu espero que vocês tenham uma boa redação, façam uma boa redação, que inclusive vai ser logo no dia 26. Então, se programem bem, cheguem cedo, façam um esqueletinho do texto para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que vocês vão querer fazer a redação de vocês. Lembrem do prazo de reescritura.
E é isso.